Olá a todos, aqui é a professora Mariana Félix de Souza Prudente, professora da disciplina de Mecanismos de Agressão e Defesa. Eu vou falar sobre a parte então de microbiologia. Até então nós estávamos estudando a bacteriologia e hoje vou começar com a micologia. A micologia é o ramo da biologia que estuda os fungos. Estuda o mecanismo de vida, metabolismo, características, classificação, tudo a respeito desses organismos, então. Os fungos pertencem, então, ao reino fungi. Nós podemos aqui ver nessa árvore genealógica, que o primeiro reino a que surgiu foi o reino Monera. Nós acabamos de estudar. O reino, então, das bactérias são os organismos procariontes. Correspondem, então, aos organismos procariontes, as células procariontes. Após o aparecimento desses micro-organismos, essas células procariontes, o próximo tipo de organismo que surgiu foi, então, do reino protista, os protozoários, que também são micro-organismos, são unicelulares, mas não são mais procariontes. As células são eucariontes. Isso corresponde, então, que o material genético se apresenta retraído, se apresenta envolvido por uma membrana específica, por um envoltório especializado, que é a carioteca, o envoltório nuclear. A partir, então, do reino protista, surgiram 3 outros reinos, que são o reino fungi, que corresponde aos reinos dos fungos, o reino plante e o reino animal, o reino animário. Todos esses organismos são compostos de células eucariontes. O reino fungi, os fungos podem ser unicelulares, como apresentado aqui nessa figura, ou podem ser multicelulares, como os cogumelos e os fungos filamentosos. Já as plantas, os organismos do reino plante, são, na grande maioria das vezes, multicelulares, mas existem aqueles que são unicelulares, que é o caso, então, das algas, algumas algas. E aqui no reino animal, praticamente todos são multicelulares e eucariontes. Tem os organismos mais simples, como as esponjas, tem os filamentoides, os vertebrados, até os invertebrados, então, até chegar insetos, até chegar no ser humano, que é o mais evoluído. Quais são as características dos fungos? Os fungos podem ser multicelulares ou unicelulares. Isso quer dizer, então, que existem fungos unicelulares e existem aqueles que são multicelulares. No entanto, todos eles são eucarióticos. Todos os fungos apresentam material genético envolvido pela carioteca, envolvido pelo envoltório nuclear. Eles são heterotróficos, isso quer dizer que eles não realizam a fotossíntese, e sim a respiração aeróbica. Precisam de oxigênio e uma fonte de energia para produzirem o ATP. Bom, como eles precisam de oxigênio, eles são aeróbios. Eles estão falando de
todos os fungos. Sintetizam e armazenam glicogênio como reserva energética, o que se assemelha aos animais, às células animais, e os diferencia das células vegetais, porque em células vegetais a reserva de energia é feita pelas moléculas de amido. Realizam reprodução sexuada e assexuada, cada um com um objetivo diferente. E praticamente todos os fungos proliferam em qualquer local em que haja uma fonte de carbono, nitrogênio, oxigênio e água. Bom, então existem aqueles fungos que são macroscópicos, que nós conseguimos ver a olho nu, e os fungos que são microscópicos, que são vistos a olho nu, mas as suas estruturas de reprodução, seus corpos de frutificação não são visualizados a olho nu. Então, eles só podem ser observados, só podem ser visualizados com a utilização de microscópio óptico de luz. Bom, então nesse slide eu coloquei várias fotos de fungos macroscópicos diferentes. Eu coloquei apenas alguns, existem centenas de cogumelos diferentes, cores, formas diferentes. Esse é o mais conhecido, é chamado de Amanita muscaria. Ele é o mais representado quando a gente fala de cogumelo. A gente sempre lembra, então, desse da cabeça aqui, esse chapéu vermelho com as manchinhas brancas. Chama Amanita muscaria e ele não é comestível, ele é alucinógeno, produz uma toxina e essa toxina age no sistema nervoso central. Aqui um outro alaranjado, que cresce nas plantas, no solo. Esse outro aqui embaixo, esse branquinho, é o champignon. Esse sim é utilizado na culinária humana. Esse outro aqui não, que é tóxico também. Outro, orelha de pau. Então, assim, com certeza vocês já viram, já pegaram um cogumelo, porque é muito comum, né? Existem cogumelos grandes e cogumelos pequenos, no entanto, todos eles são visíveis a olho nu. E essa estrutura é chamada de corpo de frutificação. Bom, nesse slide eu coloquei várias fotos, micrografias, agora de fungos microscópicos. Então, neste canto superior à esquerda, um meio de cultura, placa de Petri com meio de cultura, um agar, e aqui a colônia de fungo microscópico filamentoso. Os fungos microscópicos também apresentam uma variedade imensa de organismos. Nós vamos ver todas essas colônias que parecem veludo, pó, aquele pozinho preto, pozinho branco, ou um algodão, são todos de fungos filamentosos. Os fungos leveduriformes, que são fungos unicelulares, são bem parecidos, as colônias são bem parecidas com colônias de bactérias, as colônias cremosas. Bom, aqui do lado direito, essas duas figuras representam então os fungos filamentosos. Aqui em cima, aspergilos, mostra que essas estruturas arredondadas
são corpos de frutificação para proliferação, para reprodução assexuada, formação então de conídeos. E esses risquinhos são as hifas. Hifas são formadas por várias células, por isso eles são fungos multicelulares. Aqui de novo, aqui embaixo, esse fungo corado em azul é o Sporotrix. Ele tem essa estrutura bem característica, esse corpo de frutificação, essa reprodução assexuada para a formação de conídeos que lembram uma florzinha. O risquinho, né, essa estrutura filamentosa, que é a hifa, formada também de várias células. São fungos multicelulares, filamentosos. Aqui embaixo, à esquerda, é um fungo leveduriforme, fungo unicelular, e ele se reproduz por brotamento. Essas pequenas células que vão brotando mesmo da célula mãe, também é um tipo de reprodução assexuada. Esse fungo leveduriforme aqui é chamado de Paracoccidioides brasiliensis e causa infecção. Bom, os fungos podem ser classificados de acordo com seu modo de vida. E por isso eles podem então ser denominados ou classificados como saprófitas, porque são decompositores da matéria orgânica, principalmente de matéria orgânica vegetal, né? Por isso saprófita. Mas também existem vários fungos que são sapróbios, que decompõem qualquer tipo de matéria orgânica, sendo animal ou não. Né? Eles são, junto com bactérias, importantíssimos para a decomposição da matéria viva e transformação dessa matéria em matéria orgânica utilizável por outros organismos, né, como vegetais, como o próprio solo, enriquecimento do solo e tudo. E então os fungos saprófitas, que são mais utilizados pelo ser humano, são os cogumelos, os fungos macroscópicos e os fungos microscópicos. Vou colocar aqui um outro tipo de ponteirinho para eu conseguir mostrar para vocês. Aqui. Então, desse lado, essas três figurinhas, essas três fotos, mostram fungos macroscópicos. Todos eles utilizados na nossa culinária, o shiitake, champignon e o shimeji. Eles não são tóxicos, são, na verdade, os cogumelos que podem ser ingeridos são muito conhecidos pela propriedade de estimular o sistema imune, acionar as células. Então, na verdade, são benéficos para a nossa saúde. Existem aqueles fungos, os cogumelos, que são tóxicos, produzem toxinas, e existem diversos tipos de toxinas que vão causar quadros gastrointestinais, diarreia, vômito. Outras toxinas fúngicas vão provocar, podem até provocar câncer, como as aflatoxinas, podem provocar alucinações. Então, existem diversos quadros clínicos provocados pela intoxicação de fungos. E eu coloquei aqui do lado direito, os fungos microscópicos também são utilizados na nossa culinária para a produção de queijo, para a produção de bebida alcoólica, vinhos, cervejas e diversas. Existem então os fungos que são parasitas. Isso quer dizer que eles proliferam e crescem em tecido de algum animal, em tecido de algum outro organismo, provocando algum prejuízo. Então, são agentes de infecções. No nosso caso, para o nosso organismo, ocorre muitas vezes na superfície ou então em órgãos internos.
importante como o pulmão. Aqui eu tenho um exemplo, então, de candidíase cutânea, provocando então, essas lesões brancas na mucosa oral, na língua. Aqui do lado esquerdo, uma lesão de micose de pele, que é o crescimento do fungo no tecido epitelial. Muitas vezes não atinge nem o tecido conjuntivo abaixo, nem a derme, só atinge a epiderme, provocando essa lesão avermelhada, concêntrica, circular. E aqui um outro tipo de micose, que é uma micose que afeta o órgão, a prima infecção. A infecção primária ocorre no pulmão e depois ela se dissemina, formando então várias lesões por todo o organismo. É a paracoccidioidomicose, que afeta principalmente. Existem também aqueles fungos que são simbiontes. O que isso quer dizer? Que eles fazem uma relação benéfica de troca de favores com o outro organismo. O exemplo mais conhecido são os fungos que formam os líquens. São associações com bactérias, né, em que eles trocam favores. O fungo fornece proteção, fornece nutriente e a bactéria fornece, às vezes, dependendo do tipo de líquen, também fornece alimento, fornece produção de enzimas.